Estamos de volta com o seu jornal. Uma selva concretada sobre centenas de rios. Poucas pessoas sabem, mas a cidade de São Paulo está localizada sobre uma imensa bacia hidrográfica onde cerca de 3.500 metros de cursos d'água correm canalizados sob o asfalto. Devido ao fato de muita gente achar que os rios são obstáculos do desenvolvimento urbano, São Paulo virou uma panela de pressão. No verão, época que mais chove na cidade, esses rios que passam desapercebidos por muitas pessoas voltam à superfície destruindo o que tiver pela frente. Acompanhe no segundo capítulo da série Água, pior do que está. Pode ficar? Quando chegam as águas furiosas de janeiro, fevereiro e as de março fechando o verão, aí sim eles se tornam visíveis, porque transbordam e alagam as ruas. São os 3.500 quilômetros de cursos d'água que correm na cidade de São Paulo. Em tempos de estiagem, muitos deles ficam fora da nossa vista. Estão canalizados e cobertos por asfalto e concreto. José Bueno e Luiz de Campos Júnior querem redescobrir estas águas. Organizam expedições para os paulistanos aprenderem a sentir e valorizar o que está escondido. É a iniciativa Rios e Ruas. As pessoas começam a sentir. Eu falo sentir que a temperatura na área de nascença é diferente, é mais baixa. Sentir a declividade de uma rua, que ela obedece à declividade de um rio. Então a gente está falando de resgatar o sentir, resgatar a relação do corpo com a cidade. Ninguém conserva aquilo que não sabe que não existe. Se esses rios estivessem abertos, ela ia ver imediatamente, porque vai para o bueiro, vai para a galeria de água pluvial e já vai para o córrego. Então ela ia ver a sujeira ali. Quem passa apressado pelo chamado espigão da Paulista, em geral não sabe, mas a avenida faz parte de um corredor que vai da Lapa até o Jabaquara e divide a cidade em duas, quando se fala em bacias hidrográficas. A bacia para o lado de lá é a bacia do Pinheiros. Toda a água ali é drenada em direção ao Rio Pinheiros. E do lado de cá, ela é drenada primeiro para o Tamanduateí e depois Tietê. A gente tem a nascente de diversos rios nascendo tanto para um lado quanto para o outro desse alto, né? Para encontrar uma nascente, foi só dar alguns passos. Preste atenção na água saindo desta tubulação. Não é esgoto, é água limpa que brota do lençol freático, um tipo de reservatório de águas subterrâneas. Essa cena que a gente tem aqui é como o rio ele é roubado da cidade. Aqui ele é capturado por uma galeria e você não vai mais encontrar esse rio no caminho. Ou seja, esse é um momento dramático assim, onde escondem as águas de São Paulo. Esta é a água que forma o córrego Caaguaçu, ou Boa Vista, que depois deságua no Rio Pinheiros. E também o Rio Pinheiros. Seguindo por cima do asfalto o curso das águas aprisionadas nas galerias pluviais, chegamos a este grande terreno onde estão sendo construídos 3 prédios de alto padrão, com 30 andares cada e vagas para 650 automóveis. Uma obra que revolta os ambientalistas e moradores do bairro. Você tem impermeabilização de áreas, você vê um terreno desse tamanho. Ele cumpre uma função de a água penetrar no solo. Tudo isso agrava o problema da enchente que acontece na 23 de maio. O engenheiro Ricardo Fraga lidera a campanha O Outro Lado do Muro contra a obra por violar o Código Florestal. O que a gente quer é a preservação da área que está ao lado do curso d'água, 30 metros de cada lado, nada mais do que a aplicação da lei federal. Poucos metros adiante da obra, as águas ganham o direito de provar que o córrego existe sim. Aqui nessa ruazinha existem 2 respiros, por onde dá para a gente ver passarem as águas do córrego Caaguaçu, Boa Vista. Como esse é o trajeto original do rio, quando chove muito, a água transborda e alaga toda essa rua aqui, como avisa aquela placa que está ali na parede, para os proprietários retirarem os veículos daqui em dia de fortes chuvas. Quando os córregos são canalizados e cobertos com asfalto e concreto, e a vegetação é substituída por construções, surgem 2 problemas. O primeiro é que a água não tem como ser absorvida. O segundo é o aquecimento do ar. Isso gera tempestades, as tempestades são profundas e produzem
ventos fortes, granizo, muita chuva localmente, e a água, quando chega na superfície, não tem para onde filtrar. O professor lembra que a temperatura média na cidade de São Paulo subiu 2 graus nos últimos 80 anos, enquanto o aquecimento global no mesmo período foi de 0,5 grau. E adverte, se a cidade continuar crescendo para as periferias e impermeabilizando o solo, mais pessoas vão sofrer as consequências das fortes chuvas. Com as inundações, com as descargas atmosféricas, com granizo, ventos rajados de vento, queda de árvores, que resultam em problemas e perdas. Em particular, a mais grave é perda de vida humana e perda econômica. Com certeza e lamentavelmente. E amanhã você confere o problema da poluição do Tietê. Será que o rio tem recuperação? Não vai perder, hein?